grau de equilíbrio. Ai, senhor, fui afastada da medicina e sou desempregada há 4 meses. Agora estou à procura de algum lugar para morar. Que ótimo! O senhor não também está à procura de alguém para dividir o aluguel. Pode ser que dê certo. A ciência da dedução e análise só pode ser adquirida por meio de um demorado e paciente estudo. O pesquisador deve começar conhecendo as questões mais elementares. Ao encontrar um indivíduo, aprende a descobrir imediatamente a sua história e a atividade que exerce pelos sapatos, pela manga de seu casaco e pela sua expressão. Que tolice! Do que se trata? Desse artigo. Vejo que já leu, pois está sublinhado. Algum desocupado escreveu essas baboseiras sobre a teoria da dedução. O artigo da página 4? Fui eu que escrevi. Você? Foi o que eu disse. Eu que escrevi. As ideias do artigo são muito práticas. Tão práticas que dependo delas para viver. Como? Esse é meu ofício, Watson. Sou uma detetive consultora. Auxilio outros detetives quando estão desorientados. Banal. Eu achando que não havia mais assassinatos hoje em dia. Faça-me o favor de ler. Cara senhora Holmes, essa madrugada ocorreu um fato grave no número 3 de Larryston Gardens, próximo da Brixton Road. Por volta das 2 horas, o nosso guarda viu na casa uma luz e, como não está habitada, desconfiou que algo havia acontecido. A porta estava aberta e na sala da frente se deparou com o cadáver de um homem bem vestido. Chamava-se E.J. Drebber, dos Estados Unidos. Não houve roubo e não há indícios da causa da morte. Há sinais de sangue na sala, porém o cadáver não possui ferimentos, o que transforma o caso em um enigma. Se a minha amiga puder dar um pulo na casa de Larryston Gardens, me encontrará lá. Deixei tudo como foi esperado, à espera de sua chegada. Se não puder vir, lhe enviarei todos os pormenores e ficarei imensamente grato se quiser dar a sua opinião. Atenciosamente, detetive Gregson. Gregson é o melhor agente da Scotland Yard. Ele e Lestrade são ótimos investigadores, mas têm métodos muito convencionais. E o que você vai fazer agora? Acho que não irei. Do que adianta mostrar um ilustre conhecimento se o mérito vai todo para Gregson, Lestrade e companhia? Mas Gregson pediu sua ajuda, Holmes. Bem, realmente ele sabe que sou superior e que necessita de minha ajuda, mas cortaria a língua antes de confessar a mais alguém. Podemos dar uma olhada e esclarecerei os fatos. Se não tiver nada de melhor para fazer, vamos comigo. Ainda bem que vieram, não toquei em nada. Exceção disso, né? Parece uma manada de búfalos consultando. Mas com certeza, Gregson, você já tirou suas conclusões. Senti muito culpado lá dentro. Lestrade está lá também. Achei que ele poderia ajudar no caso. Com 2 detetives como vocês na área, não terá muito o que fazer para um terceiro. Esse caso vai dar o que falar, mas de todos os precedentes, e eu não nasci ontem. Algum indício? Absolutamente nenhum. Não mexeram nele? Apenas o essencial. Podem levá-lo, não há nada mais para ver.
Esteve aqui uma mulher. Isso é aliança de mulher. O que encontrou nos bolsos dele? Um anel de ouro, uma corrente de ouro e uma bolsa com as iniciais J. Drever e 2 cartas, uma para Drever e outra para Staples. Qual o endereço? É American Exchange Londres. E o que fez em relação a esse tal de Staples? Mandei um anúncio no jornal, mas eu não recebi resposta. Vejam isso. O assassino deve ter escrito isso com o próprio sangue. Então não foi suicídio. E o que isso significa? O que significa? Alguém deve ter tentado escrever o nome Raquel e não deve ter conseguido terminar. Vocês vão ver no final desse caso. Uma mulher chamada Raquel vai estar envolvida nela. Ia como quiser, mas eu sei o que eu faço. Peço-lhe perdão. É claro que o mérito dessa descoberta é toda sua. Se me permitir, vou examinar essa. E o que acha? Se eu ajudasse, estaria tirando os méritos de suas pesquisas. Se quiser me deixar informado, terei o maior prazer de ajudar. Gostaria de falar com o policial que encontrou o corpo. Pode me dar seu nome? Jones, aqui está o endereço. Vamos, Watson. Vamos procurar o Franks. Vou tomar alguma coisa que talvez possa ser útil. O caso foi um assassinato e o autor foi um homem de mais ou menos 1,80 m, tinha unhas compridas, rosto vermelho e sapatos de ponta quadrada, e veio com a vítima no carro. Se foi assassinato, como teria morrido? Veneno. Outra coisa, Lestrade. Rache significa vingança alemão, então não perca seu tempo procurando por uma Raquel. Gostaríamos de falar com John Rains. Entram. Sentem-se. Irei chamá-lo. Já entreguei o relatório para a polícia. Queríamos ouvir a história pessoalmente. E o que vocês querem saber? Conte-nos o que viu. Bom, vou começar pelo princípio. Eu estava na minha zona quando, de repente, pelas 2 da manhã, resolvi dar uma volta para ver se estava tudo em ordem. Quando eu notei uma luz em uma casa abandonada. Eu subi que essa casa era abandonada, então achei que tivesse algo anormal. Eu fui logo ver. Então, quando eu fui em direção à porta... Parou e voltou. Por que fez isso? Exatamente, eu achei que aquela casa estivesse assombrada, porque ela há muito tempo era abandonada. Então, quando eu tive coragem de entrar, eu logo vi o cadáver. E chamei meu amigo e ele logo veio me ajudar. E a rua estava vazia? Tinha um homem bêbado, mas nós não demos muita importância para ele, por causa que ele nem conseguia nem ficar de pé. Que tipo de homem? Era um homem alto, com cara vermelha e usava um sobretudo. Acho que você não irá subir muito como policial. O sujeito que teve na mão é o suposto assassino. Vamos, Watson. Que grande idiota. Pensar que teve uma sorte imensa e não soube aproveitá-la. O homem se encaixa perfeitamente no papel do assassino. Mas por que ele voltaria à casa? Olha, Watson. É por isso que ele voltou. Já viu o Jornal da Tarde? Não. Veja este anúncio. Mandei publicar em todos os jornais. Na Brixton Road, uma aliança de ouro foi encontrada esta manhã no caminho entre a White Hart Tavern e Holland Grove. Procurar a Dra. Watson, 221B Baker Street, entre 8 e 9 horas desta noite. Desculpe por ter usado seu nome. Se tivesse o posto meu, qualquer policial seria capaz de reconhecer que iria se intrometer no meio. Não tem importância, mas se aparecer alguém, não terei uma anel para entregar. Tem sim. Este daqui servirá perfeitamente. É quase uma réplica do verdadeiro. E quem você espera que venha buscá-lo? O homem do sobretudo. Se não vier pessoalmente, mandará um cúmplice. E não acha isso perigoso? De modo algum. O assassino só reparou a falta do anel quando já havia saído da casa. Ao voltar para buscar, se deparou com a polícia e teria que se fingir de bêbado para evitar suspeitas. Como o anel deve ser importante, procurará em todos os jornais a fim de encontrá-lo. É, faz sentido. É claro que faz sentido. Sou Sherlock Holmes. Quando o sujeito chegar, fale com ele normalmente e não o assuste com um olhar muito fixo. Já são 8 horas. Sim, provavelmente será aqui dentro de poucos minutos. Deve ser ele.
Doutora Watson, Entre. estou aqui por causa disso. O anel encontrado na Brixton Road pertence a minha filha. Essa é a aliança do seu filho? Essa mesmo, que bom que encontraram. Qual é o seu endereço? Eu moro na Rua Duncan. Mas para ir à Rua Duncan não se passa pela Brixton Road. Esse é o meu endereço. Minha filha mora no Main Place. E qual é o seu nome? Eu sou Sawyer. Aqui está a aliança do seu filho. Fico feliz em ver. Muito obrigado. Vou segui-lo. Se Gregson nos Frey soubesse o que me aconteceu, iriam me zombar para o resto da vida. Mas o que aconteceu? Logo que saí, o suposto velho começou a andar com dificuldade, e por isso chamou um táxi. Houve o endereço número 13 da Duncan Street. Chamei um táxi e mandei seguir. Pouco antes de chegar ao endereço, saí e fui em direção a este carro. Porém, o homem já não estava mais lá, e deixou o taxista muito nervoso. Pedi informações e me disseram que não havia ninguém chamado Sawyer. Não está querendo dizer que aquele velho débil foi capaz de saltar do carro em movimento e sem ser visto por você ou pelo taxista? Velho coisa alguma. Na verdade, era um homem muito ágil e excelente ator. O disfarce era perfeito, até conseguiu me enganar. Percebeu que estava sendo seguido e me despistou assim. Se me dar licença, irei me deitar. Temos a satisfação de registrar que Sr. Lestrade e Sr. Gregson estão encarregados das investigações, o que nos autoriza a prever um rápido esclarecimento do mistério, dadas suas notórias qualidades profissionais. Já disse que o mérito vai todo para Gregson e Lestrade. Isso depende de como acabar o caso. Bem, se capturarem o assassino, foi graças à polícia. E se não capturarem, pelo menos tentaram. Ou seja, sempre ganham. Acho que temos visita. Gregson veio por aí. E aquela amiga me agradeça. Consegui esclarecer o caso. Então quer dizer que estou na pista certa? O homem já está na gaiola. E como se chama? Arthur Charpentier. Sente-se. Estamos ansiosos para ver como chegou em sua esplêndida descoberta. Bom, o mais engraçado de tudo é que aquele idiota do Lestrade está procurando uma pista falsa. Ele está atrás de um Stengerson que não tem nada a ver com a história. E como você conseguiu? Bom, o mais difícil foi achar não ter passado daquele americano. Lembra-se do chapéu que estava do lado do corpo? Sim. Então, falei com o fabricante e pedi onde ele tinha vendido um chapéu daquele tamanho, daquele formato. E ele me disse que vendeu para o Dr. Drager, que mora na pensão. Muito astuto de sua parte. E daí fui falar com a Madame Charpentier e que estava junto com a sua filha, que tinha um olho vermelho e tremia os lábios enquanto falava. Já sabe da misteriosa morte do seu último pensionista, Sr. Drager? Parecia incapaz de pronunciar uma só palavra, senti mais do que nunca que sabia algo sobre o caso. Que horas o Sr. Drager deixou essa casa? Às 8 da noite. O Stengerson, o secretário dele, disse que ele pegaria o trem das 9h15. Essa foi a última vez que você ouviu? As mentiras não nos levarão em nada. Meu irmão Arthur gostaria que disséssemos a verdade. A culpa será toda sua, ele disse. Arthur é inocente. O que me preocupa é que para os outros isso não pode ser verdade, mas ele é inocente. Se seu filho é inocente, isso não atrapalhará o caso. Diga o que sabe. Bom, Stevenson e Drever chegaram há 3 semanas. Stevenson era quieto, Drever o oposto. E o Drever sempre estava bêbado após o meio-dia. E também tinha atitudes desapropriadas com os meus funcionários, inclusive com a minha filha. Mas eu tô bravo porque ele pagava bem. Mas chegou um ponto que eu não pude mais tolerar. E eu me despejei. Pouco depois ele veio bêbado e tentou levar a Alice à força. E neste momento, o Arthur veio, não sei direito o que aconteceu, mas ele estava na porta e convidava. E disse que o Drever não nos incomodaria mais. Na manhã seguinte, eu soube que o Drever estava morto. Com todos esses fatos, só ele pode ser o culpado. Excelente. Então, Esteja, pelo secretário Stangers. Acabei de encontrá-lo assassinado hoje no hotel pela manhã. Com isso a história se complica. Acabei de sair do quarto dele, achei que você deveria saber. E o que você viu? Achei que tivesse sido de Stengerson no caso, mas com isso estou enganado.
O meu problema era descobrir o que ele fez às 8h30, a hora que foi visto junto com o Weber até a hora do crime. E com isso eu comecei minha busca em hotéis e pensões, porque logicamente Stengerson esperaria Weber. E aí você encontrou o hotel. Sim, eu fui no quarto dele para pegar os dois de surpresa, mas acabei encontrando o corpo de Stengerson assassinado. Ele foi morto a punhaladas, e a Jean que estava em cima do cadáver. Palavra racha escrita com sangue. Isso mesmo. E você não encontrou nada que possa fornecer como indício contra o assassino? Apenas um livro, um copo d'água e 2 pílulas. 2 pílulas? Meu caso está completo. Sei todos os detalhes que estavam faltando para a descoberta. É claro que ainda há uns pormenores, mas sei todos os fatos principais desde a separação de Stengerson e Draper. Recolheu as pílulas, Trace? Estou aqui, mas não atribuo qualquer importância. Deixa eu ver. Watson, as pílulas são comuns? Posso dizer que são solúveis em água. Exatamente. Assim como imaginei. Desculpe a ignorância, mas não acho que 2 pílulas seja o final desse caso. E aí que você se engana. Essas pílulas, Gregson, não são pílulas comuns. Uma delas possui um ingrediente, digamos assim, diferente. Não é nada em sua mente? Como eu já sabia. São raros os que têm a habilidade de ver coisas ocultas. Mas não se preocupe. Talvez com muita prática você consiga resolver pequenos problemas. Enfim, como eu ia dizendo, das 2 pílulas desta caixa, uma delas contém veneno e a outra é inofensiva. Se não acreditam, sintam-se à vontade para experimentar, mas tenho certeza que vocês não gostarão do resultado de uma delas. Olha, Sherlock, você tem métodos muito bons para resolver, mas apenas apresentou teorias. Eu me sinto no dever de saber qual é o nome do criminoso. Devo admitir que Gregson tem razão. Nós tentamos e falhamos. E a senhora disse ter todas as provas que precisava. Me pergunto se é o nome do assassino? Sim, eu sei. Mas o fato de saber o nome dele não quer dizer que vai ser fácil apanhá-lo. Isso pretendo fazer em breve. O culpado é um homem muito astuto e desesperado. Se desconfiar que sabemos dele, irá mudar de nome e desaparecerá. E não é isso que queremos, não é? Entre! O carro já está pronto para o quartel. Ótimo. Me ajude com essas malas. Senhores, apresento-lhe Sr. Jefferson Hope, o assassino de Brever e Stengerson. Vamos levar à delegacia. Devo adverti-lo que tudo que o senhor está dizendo está sendo registrado e poderá ser usado contra você. Quero lhes contar uma história, pois talvez não haja julgamento. O que você quer dizer com isso? Há poucos dias fui informado que estou com aneurisma na aorta. Essa veia pode romper a qualquer momento, mas não importa, eu já cumpri meu dever. Então autorizo o senhor Hall para fazer sua declaração, mas lembre-se que tudo que o senhor está dizendo está sendo registrado. Pouco importa quanto eu jogo de Herbert Stengerson, bastava saber que são culpados pela morte de 2 seres humanos, pai e filho. Há 20 anos eu ia me casar com Lucy Ferrer, mas ela foi obrigada a casar-se com Drever e morreu de desgosto. Quando ela estava no caixão, tirei-lhe a aliança e jurei que mataria Drever. E Stengerson é culpado pela morte do pai da minha amada. Essa é a sua justificativa? Sim. Continue a história. Eles se mudaram para Londres e eu segui. Arrumei emprego como taxista, assim podia segui-los de perto. Mas eles nunca se separavam. Então um dia se separaram e foi a oportunidade perfeita para pôr meu plano em prática. Segui Drever até um bar e depois até uma pensão, onde foi expulso por um homem. Assim que viu meu táxi, entrou nele e pediu para que eu o levasse até o Hotel Holiday. Você explica o assassinato, mas e as pílulas envenenadas? Bem, eu já as carregava comigo há muito tempo. Eu ia tomar o resto da pílula e assim a sorte me pouparia a vida. Lembra-se de mim, Enoch Drever. Lembra-se de Lucifer. O castigo demorou, mas chegou. Você vai me assassinar? Ah não, Deus será nosso juiz. Engole eu. Engole, eu engoliria a restante.
foi feita. Trevor estava morto. Mas assim que saí da casa percebi que estava sem aliança de luz, então voltei para buscar. Mas quando cheguei lá, havia um policial na casa, então eu me fingi de bêbado. Eu rezava Stangerson. Já sabia que ele estava hospedando no Hotel Holiday, só não sabia o quarto. Quando descobri o quarto, usei uma escada e entrei pela janela. Mandei ele engolir uma pílula, mas ele me atacou. Matei-o com uma punhalada no coração em legítima defesa. Hoje recebi uma ligação do serviço no quarto 221B, hotel na Baker Street. Foi assim que me pegaram. Essa é a minha história. Quinta-feira será seu julgamento. Até lá, essa é sobre minha responsabilidade. Já soube da morte de Jefferson? Sim, Gregson e Sprague estão furiosos. Não terão publicidade esperada. Ainda não sei onde ajudaram no caso. Neste mundo não é que se faz, Watson, e sim o que os outros pensam que se pensa. Confesso que não compreendi como chegou a essa decisão. Estou esperando. Tentarei explicar. Quando me aproximei da casa, comecei examinando a rua e vi lá marcas de pneus de carro, o qual deveria ter estado ali durante a noite. Os pneus eram de marca exclusiva para táxi. Sendo assim, primeiro ponto esclarecido. Caminhando um pouco por lá, onde o terreno é argiloso, vi as pegadas dos policiais, mas também de outros dois homens. Um de grande estatura, devido à largura de seus passos, e outro bem vestido por causa da marca de seu sapato, o qual estava diante de mim com uma expressão dramática quando entrei na casa. Sendo assim, o assassino era de grande porte. Como não havia nenhum ferimento no cadáver, e as suas feições demonstravam ódio e pavor, concluí que a causa da sua morte era veneno. Mas aí vinha o problema, o motivo do crime. Nada tinha sido roubado, então ou era político ou era mulher. Apostei mais na segunda hipótese, pois o assassino deixou muitos indícios na sala, demonstrando que permaneceu ali por muito tempo. Então tratava-se de uma vingança pessoal. Quando encontraram o anel, não me restava dúvidas que ele utilizou-o para relembrar a vítima de uma mulher. Ao realizar um novo exame na sala, deduzi que, por não ter sinais de luta, o sangue que estava jorrado no chão e a palavra racha escrita na parede provieram de uma hemorragia do assassino causada pela exaltação do momento, que é normal. Consegui então informações sobre Trevor, que o seu antigo rival, Jefferson Hall, estava na cidade. Sabendo que o taxista entrou junto com Trevor na casa, concluí que este era Jefferson, já que é uma ótima opção para seguir uma pessoa sem que levante suspeitas. Portanto, bastava procurá-lo entre os taxistas. Quando encontrei, contratei os seus serviços para que assim pudéssemos apanhá-lo. Já sobre o assassinato de Stangerson, não se passou de um incidente, mas que seria muito difícil evitá-lo. Mas, com isso, vieram parar em minhas mãos as pílulas, cuja existência eu já suspeitava, mas que foram essenciais para a conclusão do meu caso. É maravilhoso, os seus méritos deveriam ser reconhecidos publicamente. Você deveria publicar um relato sobre o caso, se não fará, eu farei. Faça o que quiser, Watson. O público perdeu a ocasião de assistir a um julgamento sensacional devido à morte súbita de Hall, o autor dos homicídios de Enoch Trevor e Joseph Stangerson. Os pormenores do caso provavelmente nunca serão divulgados, embora estejamos informados de que o crime foi consequência de uma antiga disputa. Se o caso não teve maior repercussão, serviu ao menos para evidenciar a eficiência da nossa organização policial. Não é segredo que o mérito dessa brilhante captura cabe inteiramente a dois conhecidos investigadores da Scotland Yard, Sr. Lestrade e Sr. Gregson. O homem foi capturado no apartamento de uma certa senhora Sherlock Holmes, que como amadora mostrou algum talento para a função detetive, e que com tais instrutores poderá talvez se aperfeiçoar, adquirindo com o tempo parte da sua consumada habilidade. Espera-se que alguma distinção especial seja conferida a dois funcionários, com um justo reconhecimento pelos seus serviços. Não foi isso que eu lhe disse desde o início? Esse é o resultado do nosso estudo em vermelho. Arranjar-lhes uma distinção especial. Pouco importa, registrei todos os fatos em meu diário, e o público deveria tomar conhecimento deles. Entretanto, contente-se com a certeza de que você venceu. Elementar, é caro Watson.
É que aquele idiota do Lestrade está seguindo a pista. Ele tá falando de mim? Idiota! Sente-se, estamos ansiosos para ouvir como chegou nessa esplêndida... Temos a satisfação de registrar que senhores... Sente-se, estamos ansiosos para ouvir como descobriu essa sua esplêndida... Sente-se, estamos ansiosos para descobrir não. Já soube da morte de... Que rápido, faz nada.